Palmas ao Senhor Jesus. Glorifique o nome dele, diga aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, Deus. Aleluia. Você pode sentar. Queria chamar a pastora. Eu vou falar então. Som. Aí, perfeito. Amém, irmãos? Gostaria de chamar o pastor Jorge aqui, ele vai apresentar depois o filho dele. É um pastor que a gente tem grande admiração, já veio algumas vezes aqui na IDPB Parque 10. É um dos grandes líderes da comissão de jovens, estou até com a blusa do CNJ. É uma pessoa que tem uma grande fama, uma boa fama na IDPB Parque 10. E também lá no mundo lá fora. É uma pessoa que tem trabalhado incansavelmente para que mais jovens sejam alcançados por Jesus, através do Evangelho, através de outros jovens, né? Nada melhor do que um jovem que fale a linguagem de outro jovem. Mas essa linguagem é a linguagem do Espírito Santo. É a linguagem da palavra, é a linguagem da Bíblia. Ele trouxe aqui, ele vai falar conosco sobre liderança. Todos nós aqui tem alguns líderes, outros não, mas tem aqueles que têm potencial para ser líder. Todo aquele que é nascido de Deus tem uma missão e essa missão ele vai falar mais tarde. Amém, irmãos? Então, eu gostaria que você ficasse de pé para a gente orar, para que a palavra que o pastor Jorge preparou seja ministrada sem nenhuma distração, sem nenhuma confusão externa, que aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele para falar seja manifesto aqui nessa noite. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela vida do pastor. O pastor Jorge tem sido uma bênção nas nossas vidas, na vida da IDPB Parque 10, na vida da IDPB, na vida dos seus familiares. E nós sabemos, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo já preparaste algo grande, algo maravilhoso para falar e comunicar nesta noite, Senhor. Que nenhuma confusão externa, nem nada que venha distrair, Senhor Jesus, possa nos pegar de surpresa, mas que Tu esteja aqui com o Teu Espírito Santo se fazendo presente, manifestando, Pai, cura, salvação, libertação. Leva cativo todo pensamento que venha atrapalhar, mas que estejamos concentrados na Tua palavra, enxergando e ouvindo aquilo que Tu tens para falar conosco nessa noite. Nós te agradecemos e abençoamos a vida do pastor Jorge em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigado. Amém, irmãos. Muito obrigado. Vocês podem sentar. Glória a Deus. Eu gostei aqui que eu vi que tem a projeção da Bíblia, né? Então, quem estiver aí comandando isso aí, você pode me ajudar aí em cima, né? Você pode aí ficar ligado, ficar atento aí para alguns versículos. Vou pedir que você projete aí, por favor. Então, irmãos, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da pastora Marlúcia. É sempre muito carinhosa com a gente, comigo, com a minha família. Luciana, minha esposa, e a Radassa, minha filha, elas vão lá para a Igreja da Redenção, que está tendo o evento lá, né? Vai ter o evento... não apenas um culto, mas do encerramento desse período de jejum nacional. Vai ser lá na igreja, elas estão indo para lá. Na verdade, elas estão atendendo uma pessoa e depois elas vão para lá. E aí, meu filho Benjamin está aqui comigo, né? Uma alegria, ele me acompanha sempre. E é sempre muito gratificante vir aqui. Eu já estive aqui algumas vezes pregando, outras vezes visitando, porque pastor Figueiredo foi uma das primeiras referências na minha vida, logo que eu cheguei à IDPB. Foi um dos primeiros pastores com quem eu conheci, com quem eu convivi mais de perto, numa viagem que nós fizemos lá para Lagoa Santa, com o pastor Montefusco, e nós dormimos no mesmo quarto naquela ocasião, nós três. Lá, na verdade, uma sala lá da escola bíblica, e dormimos lá nos biliches lá, e passamos muito tempo juntos, muito tempo conversando. Foi um momento assim muito especial. Isso já faz muito tempo, tá, gente? Faz muito tempo já. Eu era até solteiro na época. Posteriormente, pastor Figueiredo foi o nosso supervisor do estágio. Quando eu e a Luciana fizemos o estágio para sermos ordenados pastores, pastor Figueiredo é que era o supervisor dos estagiários.
E até a gente brinca sempre, ele gostava muito de pegar no pé da Luciana, né? No bom sentido, era porque a gente tinha essa liberdade, essa intimidade para falar um com o outro. E ele ficava sempre... Aí quando ele fazia as perguntas, fazia a pergunta geral para os estagiários, né? Mas aí ele olhava para a Luciana, Luciana, agora você vai responder, porque o povo quer saber. Aí fazia uma pergunta lá, bem difícil, e a Luciana dava um jeito de responder, né? Isso era nas nossas reuniões de estagiário. E então a gente tem sempre uma recordação muito boa, uma grande lembrança do nosso querido pastor Figueiredo. E a gente louva a Deus pela pastora Marlúcia e toda a Tabita e toda a equipe que tocou em frente esse ministério, esse projeto que abençoa esse bairro, essa localidade, essa comunidade e cumpre o chamado que Deus tem para vocês. Glória a Deus por isso, né? Então, a Tabita já falou um pouquinho aqui. Eu sou pastor lá na Redenção, lá na igreja do pastor Montefusco. Eu e a Luciana somos auxiliares lá, entre outros pastores que existem lá. Nós trabalhamos com os jovens, basicamente. Nós temos, na verdade, duas frentes de trabalho. Uma com os jovens, liderando o Ministério Jovem lá na Redenção, e que, a partir do ano passado, se estendeu, né? A gente já vinha, na verdade, trabalhando na organização dos congressos nacionais de jovens, já há algum tempo. Mas, a partir do ano passado, foi instituída mesmo uma comissão, uma diretoria nacional de jovens, oficialmente pela Junta Nacional da IDPB, e nós fazemos parte dessa dessa diretoria nacional de jovens. Tivemos agora, ano passado, o retorno dessas atividades com o Congresso Nacional de Jovens, com o tema Coragem, e Tabita foi uma das palestrantes, participantes do painel que houve lá. E é também outra frente de trabalho que nós temos lá na igreja, lá na Redenção, é com o ensino. Nós somos diretores lá do que nós chamamos de CEM, Centro de Edificação Ministerial, em que nós coordenamos todo o trabalho de ensino da igreja, todas as escolas que existem e as que ainda vão ser criadas. Que nós temos alguns projetos para a criação de escolas, porque a gente entende que precisamos ensinar as pessoas, ensinar os discípulos, né? Jesus falou assim, se vós permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. E é isso que a gente tem essa visão, né? Então, é uma alegria a gente estar aqui, a gente está mais uma vez servindo nessa igreja, aqui nessa congregação. Aí, só tenho a reclamar que eu preguei depois do pastor Joel e da pastora Osmarina. É difícil, né, gente? Aí é difícil, né? Então, que são pessoas também referências, pastor Joel, pastora Osmarina, que nós tivemos o prazer de conhecer há muitos anos atrás também, e está fazendo um trabalho maravilhoso no Ministério de Missões, né? Inclusive lá no SIM, que quem ainda não se inscreveu aqui, Tabita, tem que escrever, né? Tem que ir para o SIM. Não sei se nem se ainda tem vaga, na verdade, porque foi lançado, teve o pré-lançamento no ano passado, lá no Congresso de Jovens, lá no Vasco Vasques, em setembro agora, no ano passado, e a pré-inscrição já ultrapassou muito o número de vagas que houve no primeiro SIM. Então, na verdade, eu estou falando aqui, mas eu nem sei se ainda tem vaga, não sei se ela já falou sobre isso aqui, mas assim, foi um momento maravilhoso. A Tabita liderou uma equipe lá, né, Tabita? Bem liderante mesmo, né? Com muita sabedoria, com muita visão. E aí, então, foi muito bom lá, eu estive lá também. E esse ano, tenho certeza que vai ser também excelente. Mas vamos lá. Aqui, quando a pastora Marlúcia me chamou, e está aqui o subtema, né? O tema do seminário para líderes, mas o tema é esse, o perfil do líder e seus desafios. Quando ela falou disso, quando eu recebi, na verdade, esse tema, imediatamente me veio uma palavra. Veio uma palavra mesmo. E aí, é essa palavra que eu quero trazer aqui para vocês nessa noite.
Foi algo que Deus ministrou ao meu coração logo que eu recebi esse honroso convite de estar com vocês aqui nessa noite, nesse dia. Então, eu queria conversar com vocês, inicialmente, queria que abrisse, aí pode projetar também, 2 Timóteo, capítulo 3, a epístola que Paulo escreveu a 2 Timóteo. Nós vamos ler do 1 ao 9, ok? Primeiramente, vamos ler do 1, eu vou ler aqui com vocês, para a gente ler uma versão só, que é a corrigida fiel, né? Não sei se você tem aí em cima também a NVI, mais tarde tem, então quando eu pedir, depois eu vou precisar da NVI. Mas agora, pode ser, vamos lá. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Então, irmãos, eu trouxe esse texto porque que eu quero falar aqui, dentro de um texto como esse, parece até uma contradição que eu quero falar. Porque a gente, quando olha um texto desse, dá assim um pavor, né? Olha o que ele fala aí: homens blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, caluniadores, soberbos, mais amantes de si mesmo, amantes dos prazeres do que amante de Deus, arrogantes, soberbos, cheios de pecados, cheios de coisas. Tempos difíceis sobrevirão nos últimos dias, tempos difíceis, tempos terríveis, diz esse texto. E a gente vê que muitas dessas coisas acontecendo. A gente vê isso, é o seu cenário do mundo, do Brasil. Nós vemos hoje, por exemplo, artistas, vemos pessoas da mídia defendendo o aborto, defendendo as drogas, defendendo o sexo livre, políticos que defendem bandidos, defendem a marginalidade e não as vítimas, políticos defendendo a liberação das drogas, juízes censurando contas de internet, bloqueando contas bancárias, sem processo, sem o devido processo legal, mantendo presas pessoas que estavam se manifestando, apenas pedindo justiça, sem portar armas, sem fazer nada demais. Nós vemos isso acontecendo no Brasil e no mundo também, muitas manifestações, muitas ditaduras florescendo. Nós vemos, por exemplo, no Canadá, muitas igrejas cristãs sendo queimadas e destruídas. Aqui mais próximo, El Salvador, né, também muitas coisas dessas acontecendo. A gente vê isso, algumas dessas coisas aqui que nós lemos, acontecendo dentro do ambiente de igreja. Nós vemos, por exemplo, muitos crentes frios, sem estar posicionados, pessoas que depois da pandemia não voltaram para a igreja. Isso é geral, isso não é uma coisa que aconteceu apenas na redenção. Aconteceu, a gente conversa com pastores e a gente vê que isso acontece, isso aconteceu, isso é uma realidade. Muitas pessoas também se divorciando dentro da igreja. Vemos a falta de pessoas se levantando como pastores, como missionários.
vemos células que não crescem, que às vezes até desaparecem. Enfim, aí a gente pega esse texto, vê o cenário e pensa assim, meu Deus, como ser crente num mundo desse? Aí pior ainda, como ser líder num ambiente desse, num cenário desse? E aí a gente começa a ficar assim, tão triste, tão desesperançado. Nós começamos a interpretar que, a gente olha para o texto e começa a interpretar que quanto mais, à medida que se aproxima a volta de Jesus, mais as coisas vão piorar, mais tudo vai ficar uma desgraça mesmo, não tem jeito. Parece que Paulo está dizendo assim, olha, não tem jeito aqui, tudo vai piorar, se conforme, aguente aí, tá? Espere você chegar ao arrebatamento, ou espere você morrer mesmo, porque não tem jeito, você tem apenas que sobreviver. Mas, uma certa vez eu estava lendo esse texto, e todos esses pensamentos que eu estou falando aqui, eles vieram à minha mente. Todas essas coisas que eu estou falando aqui, elas vieram à minha mente, e eu fiquei assim, meu Deus, mas será que é isso mesmo que está escrito aqui? Será que é esse o projeto de Deus? Será que Paulo estava aqui dando uma profecia, fazendo uma promessa, e dizendo assim, olha, segura a onda aí que não tem jeito, vai tudo piorar, e só aguenta aí, meu filho. Será que era isso que ele estava dizendo? E eu comecei a pensar, mas o Evangelho é uma boa notícia. Evangelho é boa notícia, isso está a definição, é o termo Evangelho, boa notícia. E isso aqui não é uma notícia muito boa. A palavra de Deus, ela traz vida, traz esperança. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele diz também, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então eu comecei a pensar assim, peraí, a palavra de Deus ela não se contradiz, então a gente que às vezes tem uma interpretação errada, deixa eu me voltar mesmo para esse texto. E eu comecei a entender que Paulo não estava fazendo uma promessa, não estava dando uma profecia, ele estava fazendo um alerta. Ele estava alertando Timóteo e a congregação ali onde Timóteo funcionava, de que tempos difíceis sobrevirão. Tempos difíceis virão. Ele não está dizendo que tudo vai piorar e vai piorar cada vez mais, até destruição total, até porque a palavra de Deus diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Então Paulo estava aqui fazendo um alerta, ei, preste atenção, porque nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então vocês precisam estar atentos para isso. Não fiquem apavorados, não fiquem surpresos. Olha, eu não esperava isso acontecer. Não, espere as coisas acontecerem, fique atento, porque coisas difíceis, tempos difíceis, eles podem vir. E aí eu comecei então a ver que toda geração tem os seus desafios. Todas as gerações, elas enfrentaram grandes desafios. Sabe desde quando isso? Desde sempre. Desde sempre, desde Adão e Eva que enfrentaram desafios. Aí Caim matou Abel, e foi então começando as coisas, a degradação humana ficou tão grande, a depravação humana ficou tão grande, que Deus então disse, eu vou destruir essa humanidade. Eu vou destruir a humanidade, porque a corrupção moral está desenfreada, os homens estão sem freio. Mas existe sempre um mas. Mas Deus não abandonou a humanidade. Ele levantou naquela ocasião Noé para construir uma arca, onde toda a família então dele entrasse e fosse preservada daquele dilúvio, vocês conhecem a história, né? E repovoasse a terra.
E isso aconteceu. Mas em seguida, alguns anos depois, o diabo levantou Nimrod, capítulo 10 de Gênesis. E Nimrod, que se tornou um poderoso caçador que afrontava Deus, ele coordenou a construção da Torre de Babel, capítulo 11 de Gênesis, que foi a primeira tentativa humanista de controle das pessoas, de um globalismo que controla as pessoas, o controle social, que nós vimos agora acontecer na pandemia e que nós vemos acontecer aí através de outros órgãos nacionais e internacionais. Mas Deus confundiu, derrubou aquela torre. Deus não ficou inerte, não ficou parado. Deus veio, Ele interveio, Ele destruiu, confundiu os planos deles, confundiu a linguagem deles. E no capítulo seguinte, o 12, Ele levantou Abraão, o patriarca de Israel, povo a partir do qual viria Jesus. Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Ele está falando ali, não que a salvação está nos judeus, mas que vem dele, vem dos judeus, porque Jesus veio dos judeus. Então Deus levantou Abraão, e depois Deus levantou Isaac. Logo em seguida a Sodoma e Gomorra. Olha só que interessante. Sodoma e Gomorra, o inferno se manifestando ali de novo naquelas cidades. Mas Deus destruiu Sodoma e Gomorra e em seguida levantou Isaac. Nasceu Isaac, que depois gerou Jacó, que depois gerou as 12 tribos de Israel e formou o primeiro povo de Deus, Israel. Em seguida veio uma grande fome na terra, mas Deus tinha um plano. Levantou José, filho de Jacó, para ser um governante do Egito, a nação mais poderosa do mundo então. E com a sua sabedoria e com a sua liderança, José então preservou a humanidade de morrer de fome. Depois, Israel ficou preso no Egito, cativo por 400 anos. Deus então levantou Moisés para ser o libertador. Aí os mandou para a terra prometida, a terra de Canaã. Eles chegaram lá, havia todos aqueles povos terríveis, rebeldes, idólatras, violentos, imorais. Mas Josué liderou a conquista da terra de Canaã e Israel se estabeleceu nessa terra até hoje. Irmãos, muitas outras coisas eu poderia falar nesse sentido, mas já deu para entender que toda geração tem os seus desafios, todas as gerações têm os seus tempos difíceis. Foi assim depois também, na época de Samuel. Aí veio Davi, né? Os midianitas atacavam, depois os filisteus, enfim. Para a gente encurtar a história, entenda, toda geração tem os seus desafios. Portanto, nós precisamos parar de olhar para os desafios e olhar para o nosso Deus. Porque em todo tempo, Deus nunca abandonou o seu povo. Eu citei aqui alguns exemplos, alguns momentos da história bíblica, mostrando que o diabo levantava cidades, o diabo levantava pessoas, levantava homens, para fazerem que a imagem e semelhança dele se manifestasse aqui na terra. Mas Deus, que nos fez a imagem e semelhança dele, Deus levantou homens e mulheres para combater isso, para se posicionar, para dizer: essa terra aqui pertence ao Senhor, porque dele é a terra e a sua plenitude, tudo que nele há. Nós estamos aqui para proclamar a verdade de que Deus é que é o Senhor de todas as coisas, que nós não vamos nos curvar diante das circunstâncias difíceis, porque nós não vamos perder a esperança, e essa é a palavra-chave aqui: esperança. Você como líder, você como homem de Deus, como mulher de Deus, você não precisa perder a esperança, porque Deus nunca abandonou o seu povo.
Deus diz na sua palavra: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele nunca abandonou o seu povo de milhares de anos atrás, Ele não abandona o seu povo agora. Ele não vai abandonar o povo que vai vir depois. Enquanto houver povo de Deus nessa terra, Deus estará com você. Não perca a esperança. Confie no socorro do Senhor. Confie que Ele é por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não perca a esperança. O profeta Isaías, pode projetar aí, Isaías 60, de 1 a 3, diz assim: levanta-te e resplandece, porque chegou a tua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Aí não consigo ler mais, tenho que ler aqui. Olhe, a escuridão cobre a terra e densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e a glória dele se vê sobre você. As nações andarão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Gente, Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele já antevendo, ele já sabendo que houve tempos difíceis e sabendo que haveria tempos difíceis, ele diz ao povo de Deus assim: ei, levanta-te, dispõe-te, resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor vai brilhar sobre você, e as nações virão à tua luz, os reis da terra andarão à tua luz. E eu quero dizer para você que essa profecia de Isaías, queridos, essa profecia de Isaías, ela não vai se cumprir, ela já se cumpriu. Porque Jesus, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ele veio, ele se proclamou: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Agora vocês não vão mais andar em trevas. E aí ele diz então: vocês também são a luz do mundo, portanto brilhe a vossa luz, para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus, que tem neles em si mesmo toda a luz da vida, ele veio e derramou a luz sobre nós, e nós podemos ver o resultado aqui desse texto de Isaías. Nós agora refulgimos a luz, nós brilhamos a luz, nós resplandecemos a luz que vem dele, e essa luz irradia esse mundo que está em trevas. Nós somos chamados a ser a luz do mundo, não é a luz da igreja. É fácil brilhar aqui dentro da igreja, né? E tudo bem, a gente tem que fazer isso mesmo, brilhar também dentro da igreja. Brilhar, o que eu quero dizer é refletir a glória de Deus, né, para que as pessoas sejam alcançadas. Mas nós temos que fazer isso também nesse mundo. E Isaías aqui disse assim: olha, e as nações, os gentios, eles virão até você. Eles virão até você. Ei, não perca a esperança. Sabe por quê? Porque tudo isso está se cumprindo. Jesus disse assim: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas não são atraídas porque a gente precisa parar de viver uma religiosidade e viver o verdadeiro evangelho. Viver o relacionamento com Deus que reflete na vida das outras pessoas. Porque o mundo está cansado de fardos pesados, ele está sobrecarregado de um jugo difícil de carregar. Mas as pessoas, elas precisam de vida de Deus. Então nós é quem temos a vida de Deus para proclamar. Nós é que temos as boas notícias para anunciar. E desde o início foi assim o nascimento de Jesus. Lucas 2, 8 a 11 diz assim, que o anúncio do nascimento de Jesus havia naquela mesma região, olha como os anjos anunciam o nascimento de Jesus. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite, e aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, não
tenham medo, eis que eu trago boas novas de grande alegria para vocês e que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse anúncio do nascimento de Jesus, ele ecoa por todos os séculos, por todos os anos, chega até nós hoje. Ei, não tenham medo, você não precisa ter medo, porque nasceu Jesus, o Salvador. Ei, não tenha medo, nasceu Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vai trazer grande alegria para você. Ei, não tenha medo. Existe uma boa notícia para você. As aflições desse mundo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ei, não tenham medo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Não tenham medo, porque em Cristo Jesus vocês são mais do que vencedores. Essa é a palavra de esperança que a igreja tem, que a igreja carrega dentro de si. Porque a igreja é o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. Jesus se manifesta nessa terra através de nós, queridos. Sabe, muitas vezes a gente fica ligado nas obras do diabo. O diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo. É transgênero, é transfobia, é não sei o que mais lá, é LGBTQI lá, não sei o que mais lá. Sabe, esquece isso aí, irmãos. Sabe, tem aquele livro, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Tem um livro que tem esse título, mas eu quero dizer para você que Jesus também. Jesus está vivo e ativo no planeta Terra. Jesus é o rei desse lugar. Ele vive e reina para sempre. Então nós vamos olhar para Jesus. Nós vamos olhar para a cruz e tudo que Ele proporcionou a cada um de nós naquela cruz, quando Ele morreu e ressuscitou. Portanto, não é o medo que nos dirige, não são as circunstâncias que nos guiam, porque nós andamos por fé e não por vista. Posso ouvir amém? Nós andamos por fé, não é por vista. Ou seja, nós andamos por aquilo que nós cremos, por aquilo que a palavra de Deus diz, e não por aquilo que nós vemos acontecer aí fora. Não é que a gente vai se tornar alienado. Eu não quero, não sei nem o que está acontecendo, né? Não sei quem é o governador do Amazonas, nem sei, nunca ouvi falar, né? Quem é o prefeito. Não é isso que eu estou falando. Estou falando é que essas coisas não vão dirigir a nossa vida. Nós vamos ser guiados pelo Espírito de Deus, porque todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, um desafio do líder é manter a esperança. Esperança. Paulo disse assim: por ora subsistem a fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e o amor. Entenda, esperança está na mesma prateleira da fé e do amor. A esperança deve fazer parte inerente da nossa vida. O profeta Zacarias diz que nós somos prisioneiros da esperança. O que é isso? Nós estamos aprisionados na esperança, apegados na esperança. Está aí o texto, né? Zacarias 9:12. Nós estamos, agarrados na esperança. A gente não solta a esperança, nem a esperança nos solta. E o profeta Jeremias diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sabe? Então a gente não tem que ficar, quando a gente lê notícia, quando vê alguma situação aí, a gente não tem que ficar desesperançado. Uma vez eu estava na pandemia agora, recente, no meio da pandemia, não sei, 2020 ou 2021. Mas eu não lembro que ano que foi, né? Aí eu estava com um problema no joelho. E aí eu fui fazer uma ressonância no joelho. Aí estava lá, e aquela coisa assim, eu esperando lá na clínica. Aí estava lá, um monte de gente esperando, aí negócio de máscara e tal. Aí estava lá, passando um Jornal Nacional, acho.
Aí, aqueles profetas do caos falando, né? Não, porque Bolsonaro vai matar todo mundo, o coronavírus vai morrer, você vai morrer, porque o coronavírus vai te pegar, e você vai morrer de Covid, e o Bolsonaro vai entrar na tua casa e vai te matar, e o Bolsonaro que é o culpado, o Bolsonaro que lançou a Covid, e a Covid vai... Só falava em Bolsonaro e Covid, né? Aí o meu Deus, não tinha nem o que fazer, eu esperando lá, meu Deus. Aí acabou aquele jornal, começou a novela, glória a Deus, né? Que ficou mais tranquilo. Eu costumo brincar quando eu falo, isso aconteceu, tá, irmão? Isso aconteceu, isso que eu estou falando. Mas é claro que eu estou falando em tom de brincadeira, para dizer que a novela, aquela desgraça de novela, foi menos terrível do que o Jornal Nacional. Porque esse povo são profetas do caos. Eles querem trazer palavras de morte, palavras de medo, palavras de desespero. Ei, porque olha só, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o medo também vem pelo ouvir. O desespero também vem pelo ouvir. O pavor, o pânico, e toda depressão, e angústia, e ansiedade. Ora, não precisamos ser uma psicóloga como a Tabita para saber que o quanto cresceu o número de pessoas com transtornos de ansiedade, de depressão e tudo mais, agora, da época da pandemia para cá. Por quê? Porque as redes de TV, a mídia tradicional, né, os grandes jornais lá do Sul, Sudeste, portais de notícia, eles incutiram o medo na vida das pessoas. Mas não é o medo que nos move. O medo não nos atinge porque nós temos um escudo da fé. Então, aí sim, vamos voltar à leitura do texto, irmão. Lá em 2 Timóteo capítulo 3. Porque existe um mais aí. Nós vamos ler agora do 10 ao 13. 2 Timóteo 3, do 10 ao 13. Existe um mais aí. Mas você, ou entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Suportei todas essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ei, existe um mais. Sabe, os tempos difíceis vão vir. Os homens se tornarão amantes de si mesmos, soberbos, arrogantes, presunçosos, não querem saber de Deus. Mas você que está aqui, diga assim, mas eu, diga aí. Diga com convicção, mas eu tenho seguido isso, o ensino, a conduta, o propósito, a fé, a paciência, a perseverança, a esperança. O homem de Deus, o líder na casa do Senhor, ele tem esperança em si, que ele recebe de Deus, e ele tem esperança para dar aos outros. O desafio do líder é, então, manter a esperança e pregar a esperança, proclamar a esperança, ministrar esperança, transferir esperança. Quando nós vemos hoje que as trevas parecem prevalecer, é aí que nós temos que manter a esperança, porque a luz prevalece sobre as trevas. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus. É a igreja dele, nós somos igreja do Senhor Jesus. Será que Satanás tem alguma coisa, pode machucar um dedo do pé de Jesus? O Todo-Poderoso, eis que eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, Jesus proclamou. Então, queridos, Jesus é a solução para esse mundo. Nós podemos ter esperança nele. Portanto, não se desespere. Não perca a esperança. Você é diferente. Você faz parte desse mais.
Você é filho de Deus, você é a igreja do Senhor, você é aquele com quem Jesus conta. A criação aguarda a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus. Jesus então conta conosco, ele diz: eis que eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, e ele faz essa conexão com a autoridade que ele conquistou nos céus e na terra, nos céus e na terra, nos céus e na terra. E ele diz então, em nome dessa autoridade vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Vão, primeiramente na Judéia, primeiramente em Jerusalém, depois na Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Chegou aos confins da terra, né? Chegou em Manaus, né? O Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, mantenha a sua esperança em dia, mantenha a sua esperança no F5 o tempo todo. Mantenha a sua esperança atualizada. Porque por ora subsistem a fé, a esperança e o amor. A esperança não vai passar. Então a postura do líder é manter a esperança e é fazer discípulos cumprindo a missão que Jesus nos deu. Nós não vamos ficar paralisados. Não tem mais jeito, está tudo piorando, está tudo se acabando, então não vou fazer mais nada. Eu vou ficar aqui quietinho esperando a morte chegar. Ou esperando eu ser arrebatado, me arrebata assim, senão eu não aguento. A postura da igreja não é derrotista, a postura da igreja não é escapista, a postura da igreja não é para ficar com medo. Nós temos a bendita esperança da volta de Jesus. Mas enquanto nós estamos aguardando, nós não vamos ficar acuados, amedrontados, escondidos, não. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós, queridos. Nós temos poder e autoridade dado por Deus, para ir e avançar e arrebentar com as portas do inferno. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como raio. Portanto, eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E para terminar aí o texto de 2 Timóteo 3, 14 a 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, nós vamos manter a esperança, nós vamos ser cheios da esperança e nós vamos avançar, vamos proclamar o Evangelho e vamos fazer discípulos de todas as nações com a esperança em vista. Nós vamos fazer os discípulos conforme o mandado de Jesus, com essas duas coisas para a gente finalizar aqui. Primeiro, de acordo com esse texto que nós lemos aqui, quando ele fala aqui fala para Timóteo, que desde a infância, desde criança, você conhece as sagradas letras, você conhece as escrituras. Para nós, dentro do nosso contexto, quando nós fazemos discípulos, qual é aqui então a instrução, essa primeira instrução do Senhor, para que a gente mantenha a esperança e continue fazendo a obra que o Senhor tem para nós? Desde criança, levar as pessoas a conhecer as escrituras. E aí, a gente fala de criança mesmo, no ambiente familiar, né, de trazer para a igreja nossos filhos e tudo mais, mas dentro do contexto de fazer discípulos, eu quero dizer que desde o início, logo que um homem, uma mulher se converte, nós devemos então ensinar a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, o puro leite espiritual. Como a Tabita falou agora há pouco, acerca da mensagem da pastora Osmarina, que ela falou aqui as palavras de Deus, ela falou aqui a Bíblia,
Ela ensinou a Bíblia. E nós não queremos um evangelho humanista, que proclame meias verdades, verdades relativas, né? Como diz aí um certo político dizer que tem a democracia relativa, né? Que tirou isso da cabeça dele lá. Então, não tem verdade relativa, existe a verdade absoluta. A palavra de Deus é verdade absoluta. Amém? Então, desde criança, no contexto de fazer discípulos, ou seja, desde o início, desde o discipulado, o início do discipulado, todo discípulo que a gente fizer, todo processo de discipulado que fizermos, nós vamos ministrar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Porque as pessoas precisam permanecer, essa outra palavra que eu destaquei aqui, quando nós projetamos o texto. Permanecer na palavra de Deus, permanecer na palavra de Deus, e não nas ideologias do mundo. E eu trouxe aqui alguns exemplos. Os artistas são pagos pelo governo e estimulam pornografia, sexo livre, condutas erradas, condutas imorais. Mas você, como nós lemos no texto, mas você filho de Deus, você homem de Deus, mulher de Deus, você líder na casa do Senhor, mas você vai viver em santidade, porque quem planta a santidade colhe felicidade no casamento. Então isso nós falamos para os jovens, quando nós lidamos com jovens, plante santidade, porque você vai colher felicidade no seu casamento. As feministas defendem o aborto, mas você prega a vida, você preserva a vida, até porque eu e você estamos vivos hoje aqui porque a nossa mãe não nos abortou, né? Até tem gente que diz assim, tinha gente que a mãe deveria ter abortado mesmo, né? Mas não é isso que a gente vai falar aqui, né? Porque nós somos defensores da vida e nós temos a esperança de que essa turma aí vai se converter também. Amém, pessoal? Nós é que somos a esperança desse mundo. Os professores comunistas, com ideologia comunista, ensinam nas escolas, ensinam nas faculdades, ideologias distorcidas, a destruição dos valores familiares. Mas você preserva a sua família, honra, respeito, obediência a pai e mãe, não irritar os filhos, um relacionamento conjugal forte, saudável, porque você vai ter uma família sacerdotal, uma família feliz, o seu casamento vai ser abençoado, seu casamento vai fazer você e seu cônjuge feliz, e ainda vai ser inspiração para os outros, para essa sociedade. Os jornalistas propagam o medo, mas você é um propagador da esperança. Você não vai dar eco à voz do diabo e dizer, vai tudo piorar, não tem, é uma desgraceira só, é mesmo, te mata logo, que melhor, se joga dessa ponte. Não, irmão, você tem uma palavra de esperança. Paulo fala em Efésios capítulo 4, que as nossas palavras, elas devem ser edificantes, elas devem edificar, não sejam palavras torpes, mas que promovam a edificação, que abençoe aqueles que a ouvem. O apóstolo Pedro também diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal, né, para fazer bem às pessoas que estão ouvindo. E a segunda e última coisa, primeiro é fazer discípulos desde o início, com fundamento na palavra de Deus. E a segunda e última coisa é que ensine as pessoas a descobrir e viver o seu propósito de vida. Porque esse último versículo aí, irmão, 17, ele diz, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado, capacitado, equipado para toda boa obra. Para toda boa obra. Fazer discípulos com a esperança no coração significa equipar os santos para o desempenho do ministério. É a linguagem de Paulo em Efésios 4. Nós precisamos preparar as pessoas para fazer boas obras.
Todo mundo aqui sabe, né? Eu estou falando de uma plateia qualificada. Boas obras não levam à salvação. As boas obras são uma consequência da salvação, né? Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que as praticássemos. Então nós estamos aqui para realizar boas obras. Porque nós fomos salvos, nós estamos agora aqui para realizar boas obras, para praticar boas obras. Boas obras. O que são boas obras? São as obras que Deus nos comissionou a fazer. Ele nos chamou. Cada um de nós tem uma vocação, cada um de nós tem um chamado, tem uma missão a cumprir nessa terra. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui fazendo turismo, nós estamos aqui para servir ao Senhor, servir no reino de Deus. Servir é o nosso chamado, servir faz parte de nós, porque o próprio Jesus disse, referindo-se a si mesmo, o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus, o mestre dos mestres, Jesus, o nosso referencial, o nosso modelo, como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Ele veio para servir. Nós então estamos aqui para servir, estamos aqui para praticar boas obras. O apóstolo Paulo foi um que entendeu bem isso, após a sua conversão. E ele diz, porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa era a grande missão de Paulo. Foi para isso que ele devotou a sua vida, depois daquele encontro, famoso encontro dele com o Senhor em Damasco, que transformou a vida dele. E essa missão cumprida por Paulo, chegou até nós aqui. Metade do Novo Testamento foi escrito por ele. Ele é o grande doutrinador da igreja. Paulo tinha esse chamado, mas quero dizer que você, cada um aqui, você também tem um chamado. Você tem um chamado. E não precisa você se comparar ao chamado de Paulo, porque quem dá o chamado é Deus. Então você tem que prestar conta daquilo que Deus pediu para você fazer. Daquilo que Deus mandou você fazer, comissionou você fazer. Então, não se compare com Paulo, não se compare com Pedro, com João, não se compare com o irmão do lado. Amém? Não se compare, faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Se você quer se comparar, compare-se consigo mesmo. Poxa, ontem eu fiz isso, será que hoje eu continuo fazendo aquilo que eu fui chamado a fazer? Aquilo que Deus me comissionou, aquilo que Deus me capacitou a fazer? É isso que você tem que conduzir a sua vida nessa questão das boas obras. Nós temos muitos e diferentes chamados. No ambiente de igreja, você pode ser um líder de célula, você pode ser um ministro de louvor, um músico aqui, você pode ser um anfitrião de célula, você pode ser alguém que recepciona as pessoas ali na igreja. Você sabe o quanto causa impacto uma recepção bem feita? O impacto inicial das pessoas não é o púlpito. O impacto inicial das pessoas, dos visitantes, é a recepção, gente. Então, se você sente um chamado de servir nisso, faça com excelência. Você pode ser um conselheiro, você pode ser um pastor. Tem muitos e inúmeros chamados, pode ser um intercessor, o quanto nós precisamos. Nós estamos no ano da intercessão na IDPB, precisamos de intercessão, precisamos guerrear no nível espiritual, invadir o reino do Espírito, porque nós temos o poder de ligar na terra para ser ligado nos céus, ou desligar na terra para ser desligado nos céus. Foi Jesus que concedeu esse poder. Nós temos então muitos diferentes chamados, mas temos chamados também além do ambiente da igreja. Porque entenda, irmãos, nós estamos vivendo muitas dessas coisas, muitos
muitas situações dessa de caos na política brasileira, porque quem está ocupando os lugares de influência são pessoas ímpias, que não são tementes a Deus, que são blasfemas, muitos deles envolvidos em macumbaria, inclusive. Ou muitos outros ateus, muitos deles envolvidos com satanismo, inclusive. Essas pessoas estão lá ocupando os lugares de influência. Por isso que nós precisamos de filhos de Deus nesses lugares também. Isso também é um chamado de Deus. Nós precisamos de psicólogos cristãos, que tenham a liberdade de trabalhar as verdades bíblicas, que não precise ficar submisso a um conselho de psicologia. Por que é proibido até tratar essa loucura de disfunção de gênero? Porque quem está ocupando os postos chaves de direção no Conselho de Psicologia e no Ministério da Saúde, em todos os órgãos, são pessoas ímpias. Por isso nós precisamos de pessoas que tenham chamado, precisamos ocupar a mídia, porque os jornalistas muitos deles estão vendidos. Vendidos é dinheiro. Eles recebem dinheiro para falar bem do governo. Então, não perca a esperança, nós vamos avançar, nós vamos ocupar esses lugares, nós vamos colocar filhos de Deus nesses lugares, não para a nossa glória, mas para que haja retidão e justiça na terra. Nós precisamos ocupar a política, porque muitas leis injustas têm sido proclamadas, juízes têm julgado com parcialidade. Mas nós precisamos de homens de Deus ocupando esses lugares. Nós precisamos ocupar a economia, porque tem muitos empresários corrompendo políticos e financiando a agenda esquerdista. Mas nós vamos ter homens de Deus, empresários, comerciantes, que façam produtos corretos, que vendam a preços justos, que gerem emprego para as pessoas e que financiem o reino de Deus. Se você que está aqui é empresário, comerciante, você tem esse chamado, receba essa palavra em nome de Jesus. Nós precisamos ocupar a ciência, a política, precisamos ocupar todos os lugares. Não perca a esperança. Nós vamos avançar porque o reino de Deus é assim. O mesmo profeta Isaías, que nós citamos agora há pouco, ele diz: um filho nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo haverá paz sem fim. O aumento do governo, nós vamos avançar o reino de Deus, nós vamos proclamar o evangelho, vamos proclamar a verdade que liberta, nós vamos proclamar a boa notícia que salva, nós vamos dizer às pessoas: você não precisa mais ter medo, você não precisa andar em pânico, você não precisa ter depressão, você pode se livrar dessa ansiedade, porque o Filho nasceu, Jesus nasceu, e o aumento do seu governo vai ser paz sem fim, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Ele nos trouxe vida, e vida em abundância, e há uma profecia que diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, volte-se para a palavra de Deus, apegue-se à esperança, proclame a esperança, transmita esperança. Está difícil, está duro, está doendo, mas vai melhorar, não vai piorar. Eu não vou dar eco à voz do diabo. O diabo quer que a gente fique dizendo: vai piorar, vai piorar. Não, nós vamos aqui, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, nós vamos fazer a nossa igreja crescer, nós vamos fazer a igreja do Senhor Jesus crescer em Manaus, no Brasil, em todo o mundo, outros confins da terra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar, queridos? Amém? Amém. Quero orar por você. Deus colocou essa palavra de esperança no meu coração, e eu quero que essa mesma esperança esteja no seu coração. Feche seus olhos e receba.
Senhor, nessa hora eu quero ministrar esperança. É a tua palavra quem nos diz, quem nos proclama: há esperança para o aflito, há esperança para o cansado. Nós somos prisioneiros da esperança, nós estamos apegados à esperança. A esperança não desgruda de nós, nem nós desgrudamos da esperança, porque a esperança vem de ti. Nós somos o povo da esperança. Só existe esperança para esse mundo por meio da igreja, ao proclamar Jesus. Quando o Senhor viu trevas sobre a face do abismo, o Senhor não deu eco falando trevas, trevas. O Senhor viu o caos e proclamou: haja luz. Nós vamos ser aqueles, meu Deus, que vamos proclamar a luz do Evangelho, vamos proclamar a luz da verdade, porque nós mesmos fomos transportados das trevas para a tua maravilhosa luz. E assim nós vamos proclamar. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos uma palavra de esperança, um coração cheio de esperança, um coração transbordante de esperança. Eles vão ser tão cheios de esperança que eles vão transbordar para as pessoas ao redor, e eles vão ter palavras de esperança nos seus lábios, eles vão ter um olhar de esperança para as pessoas, eles vão proclamar a esperança onde quer que eles caminharem. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê um grande aplauso a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz com o nosso seminário que começou ontem? Amém. Quem veio desde ontem, diga amém. Quem veio hoje à tarde, diga amém. Opa, né? Quem vem agora à noite, graças a Deus, né? Agora, quem virá amanhã? Nós temos que quebrar essa síndrome, né, pastor? Amanhã quero você aqui, tá? Hoje até pensei em não vir. Eu não estava muito legal. Não estava, eu disse, mas eu... Usei a palavra que o pastor trouxe. Eu tenho uma esperança que o Senhor vai tirar essa dor e eu vou estar lá no seminário. E no começo a dor veio. Pronto. Eu enfrentei a dor e eu estou aqui, bem, feliz, curada. Eu estou curada, amados. Passei uma noite bem difícil, mas eu estou aqui curada. Mas eu enfrentei uma luta. Não sou melhor do que você, não. Amém, queridos? Quem foi edificado, diga amém. Glória a Deus. Pastor Jorge, nós temos aqui a alegria de tê-lo mais uma vez com o Senhor aqui conosco. Nós só temos uma lembrança para mostrar a nossa gratidão. Mas cremos que aquilo que o Senhor Deus tem para o Senhor como recompensa é imensurável. Amém? Então nós queremos agora orar pelo Senhor e agradecer pela sua presença aqui, pelo seu tempo, pela palavra. O seu tempo aqui foi o quê? 1 hora. Mas o tempo que o Senhor foi degustando aquilo que o Senhor, né, tinha para nós, tinha e tem para nós. Então, louvo a Deus pela sua vida e muito obrigada. Vamos orar, amado. Estenda a sua mão aqui para o pastor Jorge, para a sua esposa Luciana. E eu quero trazê-la, diga para ela, viu, pastor? Trazê-la aqui, porque nós vamos trabalhar com as mulheres aqui. Eu quero ela tê-la aqui, trazendo uma palavra. Estenda as suas mãos. Pai querido, nós te louvamos. Nós estamos aqui, Senhor Deus, abastados, cheios da tua graça, cheio da tua palavra, de ânimo. E finalizamos aqui com uma grande esperança. A tua palavra diz que nós vivemos uma viva esperança, Pai. E ela foi aqui tão massificada, tão massificada em nossos corações, que nós não temos como te agradecer. Mas queremos desenvolver essa esperança, Pai querido. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Peço a tua bênção sobre a vida do teu servo, pastor Jorge, sobre sua família, o seu ministério, o seu trabalho secular, que também é um ministério. Que tu esteja com ele, Pai, dirigindo, guiando, dando discernimento, sabedoria, prudência, para que ele continue firme, Pai, firme, exalando o teu bom perfume, sendo luz aonde ele for. Que as tuas bênçãos para ele e para a sua família, Pai, sejam derramadas abundantemente. É o que nós te pedimos nessa noite,
Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus.